Olá, meu nome é Fábio Lúcio e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje o nosso convidado é o Bruno Albino, que é um advogado, e vai falar um pouquinho sobre ele. Bruno, seja bem-vindo. Olá, Fábio, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da profissão, né, do advogado hoje em dia, essas mudanças que houveram aí, já tá vendo ainda, né, essas mudanças na advocacia, e é importante trazer isso para o público, né, para eles terem esse conhecimento. Muito bom, Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez, Bruno. E, Bruno, desde quando você está na profissão? Faz muito tempo já? Você começou recentemente? Tá, experiência profissional, Fábio, eu comecei já ter o contato com o direito, vamos dizer assim, em 2012, tá? Em 2012, então, eu comecei a ter o contato com o direito, já estagiando, né, fazendo estágio em escritório de advocacia, onde foi muito enriquecedor para você entender a dinâmica, né, de um escritório de advocacia obviamente, você aprender, né, como que é o dia a dia lá do advogado, questão de atendimento ao cliente, a questão de contagem de prazo, que é muito importante para o advogado, né? O advogado, ele vive de prazo, né? Então, você aprende ali no escritório, você dividir o seu tempo, né, para atender o cliente, para produzir as peças que estão chegando e, obviamente, fazer também os prazos que ali são provocados pela justiça com os andamentos do processo. Então, quando você tem esse contato com a advocacia privada, você acaba tendo esse leque, né, de informação. Consequentemente, depois eu fiz um concurso interno para o TRT-15, passei no TRT-15, fui atuar na área do TRT-15, na área de estágio também, tá? Fiquei junto ao TRT 2 anos, tá? Onde eu vi como que era a funcionalidade do setor público, né? Principalmente da Justiça do Trabalho, nos andamentos de processo, como era internamente a justiça, né? Então, eu acabei tendo a parte externa, que era a parte privada, e, consequentemente, eu tive a área pública, mas não da advocacia, mas sim do servidor público, que está ali movimentando os processos, dando andamento, obviamente, né, você vendo recursos, né, sendo impetrados, porque você, quando vai atuar na área de estágio dentro do serviço público, eles te colocam numa posição para te enriquecer, né? Ou seja, para te trazer mais conhecimentos. Por exemplo, quando eu estava na Justiça do Trabalho, nós tivemos a oportunidade de dividir o conhecimento em 3 etapas, que era a fase inicial, ou seja, as petições iniciais que chegavam na Justiça do Trabalho. Então, você ali acabava vendo como que a atuação dos advogados, né, e, obviamente, a atuação do setor público para andamento desses processos. Então, é uma parte bem processual mesmo da legislação. Consequentemente, teve a fase que você entra aqui, antes de falar, a fase de liquidação de sentença na Justiça do Trabalho, né? Então, quando acabava a parte de recursos na Justiça do Trabalho e entrava na parte de execução, daí que era outra fase. Então, acabou me levando do início do processo até a última instância na Justiça do Trabalho, esse conhecimento, tá? Então, posteriormente, já com a minha formação, eu abri meu escritório em 2015 e a partir daí, com a abertura do escritório, passei então a fazer advocacia privada novamente. Caramba, hein? Que carreira, hein? E você sempre foi advogado, Bruno? Não, Você sempre se interessou por essa área ou teve momentos em que você pensou em fazer outra coisa? na verdade, a minha história é um pouquinho maluca, né, para não dizer outra coisa, porque eu fui trocando de profissão ao longo dos anos, né? Obviamente que era uma sede de crescimento muito intenso que eu acabava desenvolvendo, né? Acabei desenvolvendo com o tempo. Mas vamos dizer assim, eu comecei trabalhando numa empresa, né? Eu era empregado de uma empresa, então dentro dessa empresa eu fiquei 8 anos, tá? Dentro dessa empresa eu entrei lá como o cargo mais baixo ali do setor da empresa, setor industrial, né? E consequentemente com os anos eu fui progredindo ali de carreira dentro dessa empresa, tá? Até que em determinado momento eu vi que ali já não cabia mais todo o esforço que eu empreendia em querer desenvolver. Eu tinha chegado ali num linear que eu precisava ir além.
E foi nesse momento, daí eu já atuando na área de empresas, de indústria, eu decidi fazer o técnico em Química. Eu me formei em técnico em Química, que abriu outras oportunidades para mim. E com essas oportunidades que foram sendo dadas a mim, inclusive eu tive a oportunidade de mudar de estado, onde eu fui atuar em outro estado na área de Química. E na atuação da área de Química, posteriormente eu saí, tive uma experiência profissional também na área de Educação Física, e logo depois me interessou a parte de fisioterapia, mas daí eu prestando Enem, todas essas coisas assim, me surgiu a oportunidade da advocacia, que eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre gostava de interagir com a legislação, e isso me atraiu. E, consequentemente, eu fui fazer direito através aí da nota do Enem e tudo mais. E vou dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Interessante. Então você saiu da indústria, foi a parte de indústria, operacional, químico, depois professor, educação física, não terminou, concluiu, depois foi para e ficou na sua área que ficava divulgando. Isso. Daí, quando eu me formei na área da advocacia, na área do direito, né? Eu fui fazer pós-graduação, né? Para me especializar um pouco mais, né? Nas áreas que eu queria estar atuando, tá? Que hoje a minha atuação é direito do trabalho, previdenciário e direito de família e sucessões que nós fazemos lá no escritório. Mas eu tenho uma frente muito grande de direito previdenciário hoje, tá? Mas foram as áreas aí que a gente foi buscando mais conhecimento. Muito bom, Bruno. E nesse período, né, nessas transições que você veio vivendo, veio estudando, veio aprendendo, você adquiriu muitas habilidades, hard skills, hard softs, você viveu essas experiências, ajudou você a ser esse profissional hoje? Ou você acha que não? Eu tenho habilidade específica da minha profissão? Ou não, isso ajudou você? Eu acho que existe uma tendência natural de cada ser humano, né, ser propenso a algum tipo de profissão. Mas isso não é um limitador, né? Porque quando a pessoa quer muito uma profissão, ela acaba quebrando ali as barreiras e acaba encontrando as formas de chegar naquilo que ela, às vezes, é o sonho da pessoa. Mas eu, assim, venho de uma família em que, aqui, né, falar um pouquinho, vou entregar minha idade um pouco, mas falava-se que a datilografia era um curso muito importante, que se você não tivesse a datilografia, você não seria ninguém. Olha só, eu tinha isso, 11 anos de idade, 12, né? Então já ouvia isso dentro da minha família. Eu com 11, 12 anos fui fazer datilografia, né? Então tem muita gente que, acho que o jovem hoje, falar datilografia, ele não vai nem entender o que é isso, né? Porque nem existe, né? Nem isso, né? Consequentemente, quando eu estava fazendo datilografia, surgem então os cursos, né, voltados para o computador, ou seja, uma máquina que estaria ali substituindo tudo. Nessa época, tá? Eu já trabalhava, tá? Eu comecei a trabalhar bem novinho. Eu era garçom, tá? Na verdade, eu comecei com mim, né? Aquele ajudante do garçom. Daí passei para garçom e fiquei com garçom, na profissão de garçom, até os 18 anos. Direto. E com o dinheiro que eu ganhava ali, dessa profissão, eu paguei o meu curso de informática, que eu achava muito importante. Tinha uma escola aqui na cidade que oferecia, né, esse curso. Eu fui lá, paguei, era caro na época, né? Fui lá, fiz o curso. Posteriormente, já empregado, tá, na empresa, eu vi a necessidade de fazer reciclagem desse curso, porque tinha alguns programas que a empresa usava e eu não conhecia. Então, eu fui atrás desse curso. Quando eu fui atrás, eu acabei aprimorando um pouquinho mais. Fui lá fazer um Excel avançado e assim por diante. Isso também foi me abrindo porta dentro da empresa mesmo, porque eu criava, às vezes, ali uns programinhos, umas coisinhas assim, meio diferentes, então chamava atenção, né? Acabou, consequentemente, eu subindo de carreira, acho que por esse esforço, por essa vontade, né, de estar desenvolvendo essa parte. Então, consequentemente, eu acho que a maior habilidade que eu desenvolvi foi de querer correr atrás mesmo, não ficar parado ali, né? Dividir o seu tempo, tudo é esforço, tudo é sacrifício, tudo é abrir mão de alguma coisa que você gosta para aquilo que você quer conquistar. Se você não abrir mão daquilo que você gosta para aquilo que você quer conquistar, seu objetivo, você não consegue chegar lá. Então, acho que isso foi muito importante na minha transição de carreira,
né? Eu olhava lá, eu sempre brinco e falo assim, ó, olha para o futuro uma vez só. Se você olhar para o futuro toda hora, você não está no seu presente. Você está vivendo só lá. E aquilo que você tinha que fazer para estar chegando no futuro, você não está fazendo. Então eu falo para a pessoa, olha no seu futuro, veja onde você quer chegar e agora volta para o presente e começa a correr atrás. Começa a quebrar barreiras. Porque o tempo passa, ele não te espera. Então se você não fizer isso, eu acho que você fica para trás com o tempo, né? Com certeza. Nós vivemos hoje essa situação, né? As pessoas estão cada vez mais rápidas, né? Nos recursos, né? Tecnologia e tal, e esquecendo, né? Vivendo só o futuro e deixando o presente um pouco de lado. Brunão, é muito bonita essa história. Eu estou pensando aqui, nossa, quantos que eu podia ter aprendido mais ouvindo um pouco mais sobre pessoas que realmente se esforçam, como você, que vem crescendo, batalhando e, lógico, buscando sempre estar melhorando a profissão e o profissional e também a vida, porque isso muda a nossa concepção de vida também. Você deixar aquela questão de zona de conforto e comodismo para correr atrás de objetivos futuros. E hoje você está aqui, né? Com certeza você tem construído uma carreira e uma profissão, e nesse longo período que você veio trilhando, você teve pontos positivos e negativos. Você poderia falar alguns deles para a gente ter uma referência? Tá. Fábio, eu acho que ponto negativo, eu poderia dizer o seguinte, é sempre os obstáculos, né? Principalmente, não ouvi muitas pessoas o que as pessoas acabam dizendo de negativo, né? Acho que isso é muito importante, você tocou um tema importante sobre hoje o uso da mídia. Se a pessoa não souber já, apesar de ter muito acesso facilitado, ela filtrar aquilo que ela quer ver, ela acaba tendo muita informação ali insignificante para ela. Então, eu acho que eu sempre tive habilidade, né, em fazer esse filtro, né? Então, eu fazia esse filtro, começava a atuar, e só que as partes negativas, quais seriam? Aquelas assim, poxa, estou abrindo mão de alguma coisa, né? Eu gostaria de estar saindo, gostaria de estar passeando. Tá apertado o orçamento, né? Sempre. Normalmente, quando a pessoa vai mudar de carreira, ela está investindo normalmente, tá? Naquela profissão que ela quer. Então, ela está limitando ali dentro da casa dela. Se ela for casada, então limita mais ainda, porque limita todos da família, para ela chegar lá onde ela quer, naquele objetivo lá que ela viu lá no futuro. Então, o que acontece? A gente vê muito essa situação como negativa, mas isso é só um degrau para você chegar onde você precisa. Então, se você não tiver essas questões negativas, que elas assolam todos, tá? Todos que buscam desenvolvimento, você vai ver que é comum você chegar entre essas pessoas e elas têm senso comum, essa parte da família, abrir mão, às vezes, de um final de semana com a família, abrir mão de passear, às vezes, ir para um shopping, comprar alguma coisa, ou ir para um restaurante com a esposa, porque se torna um objetivo maior do que como eu falei anteriormente, né, do que o querer ali, né, do que o momentâneo. A parte positiva, não sei se eu estou aí atropelando as perguntas, mas assim, a parte positiva é que se você fez um bom planejamento, se você cumpriu tudo que precisava ser cumprido dentro daquilo que você planejou, normalmente lá no final, o êxito, né? Você chegar lá no final e você ver que conquistou aquilo, que todo aquele esforço, todo aquele, às vezes, as pessoas interpretam como sofrimento, valeu a pena. E isso vira sua história. Então, quando alguém perguntar para você sobre essa história, você vai perceber que, normalmente, quem vê a sua história é porque ou passou por história parecida ou quer viver a mesma história. Pessoas que não querem ouvir a sua história é porque elas não sonham tão alto quanto você. Essa é a grande diferença para mim. Muito bom, Bruno. Realmente, a nossa perspectiva, né, é que as pessoas tenham essa dedicação, essa garra de enfrentar os obstáculos e buscar aí, achar aonde está o defeito para que eu possa corrigir e alcançar uma profissão e ser um profissional de sucesso. É o que a gente quer, todo mundo quer ser um profissional de sucesso, quer construir o seu universo, lógico, viver uma vida com mais qualidade, né, Bruno? Hoje você tem uma vida de qualidade, você busca atingir os seus objetivos, você tem essa experiência, você buscou, e as pessoas que também acompanham, lógico, elas também vão buscar se basear no que você vive. Como você falou, alguns não, né? Alguns, infelizmente, não querem
passando por todo esse processo, né? Toda essa mudar de carreira, construir, estudar, correr atrás, realmente é uma dificuldade que alguns encontram, hein? Porque normalmente fica na zona de conforto, né, Fábio? Você imagina só, se você tem uma profissão hoje, que você satisfatoriamente atinge ali as necessidades da sua família, que te dá um conforto extra. Daí você fala assim, eu vou tirar isso da minha família, porque eu quero ir além ainda, né? A família mesmo, né? Ali, às vezes, na relação, é, você acaba encontrando, às vezes, dificuldade, né? Então, eu vejo assim, se a pessoa, ela realmente não for obcecada por querer vencer na vida, ela não querer mudar a realidade dela, dificilmente ela consegue, porque normalmente ela se entrega a essas dificuldades, né? É preferível ela ficar na zona de conforto, né? Difícil. Por isso que existe muito aquela situação assim, a pessoa só muda, né, quando está na dificuldade. É que, na verdade, ela não tem outra alternativa. Tem pessoas que são precavidas. Elas não esperam a dificuldade. Elas sabem que pode chegar, mas elas atuam antes. Então, essa é a grande diferença. Muito bom mesmo, porque chega a ser até um exemplo para mim, poder pensar no futuro também, que eu estou buscando correr atrás, construir melhores oportunidades, né, Bruno? Bruno, e lógico, deve ter muitos casos, muitas experiências, muitas oportunidades que você viveu. Teve alguma situação em que você fala assim, pô, eu vivi essa situação e ela marcou a minha carreira profissional hoje? Ô, Fábio, assim, a advocacia, ela acaba, né, no seu cotidiano, atuando muito com as obrigações, os deveres, né, das pessoas, né? Então, eu falo assim, a pessoa acaba delegando ao advogado aquele problema que ela tem, né? Então, o advogado, ela pega esse problema e traz isso na forma jurídica para tentar esclarecer, obviamente, para tentar modificar aquela situação. O que eu percebo muito ao longo dos anos, né, e que é satisfatório, tá? É difícil você, assim, pensar apenas uma história, mas tem algumas que realmente a gente se recorda. Tem uma que, direito previdenciário, né, a pessoa com 62 anos já tinha tentado aposentar e apresentava vários problemas de saúde, né? E numa situação bem precária de vida. E que outras condições, né, por exemplo, assistencialismo, né, que a gente tem hoje junto à Seguridade Social e tudo mais, ele não conseguia se encaixar, né, dentro ali do que era requisito. Bom, entramos com esse processo, foram anos aí, foi uma perícia que não foi satisfatória, conseguimos em matéria de recurso fazer com que caísse essa perícia, voltasse para uma nova perícia. Essa perícia, então, tivemos êxito nessa perícia, colaborando isso, né, com vários documentos que já estavam no processo, e conseguimos aposentar essa pessoa ali por invalidez, né, e trouxe dignidade, né. Então, quando você olha, você vê, assim, que uma família que estava ali passando necessidade, você aposenta aquele pai ali de família, né, e você vê que trouxe não somente a ele a dignidade, mas a toda a família, você se sente satisfeito, né, como ser humano, né? Você fala assim, poxa, eu fiz o bem, né? Tá ali entregue. Então, isso realmente marca muito a gente. Quando você pega uma situação que, por vezes, o Estado falhou, né? Por vezes, o Estado falhou e você consegue corrigir, né? Essa linha do tempo da pessoa, né? Então, isso é muito importante, eu acho, para o advogado, né? Ver esse êxito e ver a pessoa satisfeita, ver lá a lágrima no olho da pessoa, porque você ali, como tem um contato próximo com o seu cliente, você vê realmente que era muito importante aquilo, né? Então, é satisfatório. Agora, ponto negativo, é claro, quando você pega na mesma proporção, né? Uma situação que você fala assim, eu tive um caso, né, de uma cliente e ela teve lá câncer, né? E com isso teve várias sequelas e acreditávamos, né, que ali ia conseguir modificar algumas interpretações que o INSS, de forma administrativa, estava tendo,
Entramos judicialmente e o perito que fez a análise fez uma análise bem grosseira, né, da situação dela, que a gente acreditava fielmente que tudo daria certo, e no fim perdemos essa causa, né? Então agora tivemos que reanalisar o caso dela, né, procurar outras formas aí de ajudá-la. Mas então quando você vê isso, você se frustra, né? Você fala assim, poxa vida, eu não estou atrás de algo imaginável, né? Era algo que estava ali, era latente, então isso te frustra. Porque quando você está num campo do desconhecido, né? Como infelizmente tem acontecido muito com o judiciário hoje, acho que os advogados hoje se sentem muito, assim, coagidos, para não dizer outra forma, né? Outra linguagem, de falar sobre a jurisprudência, porque ela está mudando tão rapidamente, que isso afeta até para você passar para um cliente, né? Essa situação. É óbvio, né? Que existe lá a jurisprudência majoritária, que é o que normalmente a gente se baseia, mas quando você está numa situação que ainda não tem uma majorante ali, né? Uma situação que torna aquela jurisprudência única, você está num campo do desconhecido, tá? Então isso daí não frustra a gente, porque pode acontecer de tudo, né? Então você faz seu trabalho, você desenvolve seu trabalho buscando o melhor, né? Então isso não frustra, mas o que frustra é quando você vê que a pessoa tem a condição, que o Estado falhou e o Estado continua a falhar. Muito bom, Bruno. Dá para ver que você gosta do que faz e ama, né? Porque se você fala de fazer bondade, não é fazer bondade, é ajudar o próximo, né? Você faz algo de bem para alguém, você também fica bem. E a vida traz isso de volta. Quando na sua profissão, nós falamos, a profissão por amor. A profissão por amor é isso. É fazer o bem às pessoas com aquilo que você tem. Muito bonito, muito bonito. E lógico, não depende da gente. Essa questão negativa, infelizmente, nós vivemos em todas as áreas, tanto profissionais quanto pessoais, né? Infelizmente tem pessoas que não querem fazer o bem e buscam aí, tá atrapalhando um pouco. Bruno, nós estamos terminando quase já a nossa entrevista. E desde já eu gostaria de agradecer sempre você, porque é uma história que eu acredito que vai mudar muitas vidas, vai fazer muita diferença para muitas pessoas que estão buscando aí entender a profissão, o que vai fazer da vida, como fazer, e vai encontrar obstáculo, vai com certeza. E Bruno, você gostaria de deixar uma mensagem, poderia compartilhar alguma mensagem positiva para as pessoas que vão começar uma carreira profissional? Olha, Fábio, eu acredito o seguinte, que as pessoas que estão começando, ou pelo menos faz aquela meta, né? Traça aquela meta, o que eu acho importante para a pessoa, desde o início, é ela se disciplinar. Ela olhar e falar assim, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E a partir desse instante, eu acho que aqui vai uma crítica social, que o jovem está esquecendo de deixar o celular um pouquinho de lado. Ele precisa disciplinar o seu horário, inclusive para ficar longe do celular, tá? Então, o que acontece? Se você disciplinar o seu dia e colocar lá uma meta para chegar naquilo que você deseja, faça de forma rotineira, disciplinada, que você vai alcançar. Pode demorar, mas você chega no seu objetivo. Então, traça na sua cabeça, não importa o tempo, eu vou fazer o que tem que ser feito para chegar lá. Muito bem, Bruno. Muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos. Obrigado mesmo. Que pessoas como você continuem cada vez mais aparecendo na nossa vida, porque nos motivem a fazer nosso melhor, nosso trabalho, buscar uma carreira profissional. Obrigado, Bruno, mais uma vez por estar aqui presente com a gente. E Deus abençoe sua vida e sua família. Eu que agradeço aqui a oportunidade e sucesso a todos. Muito obrigado, meu. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.